Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Nina, sou pesquisadora. Não sei se é melhor, né? Enfim, sou pesquisadora no ITS, vou estar moderando o painel hoje e queria chamar os palestrantes para subirem no palco, por favor. A Vivian Pacheco, do Cooper Araraquara, o Renan Calil, do MPT, e o Alexandre Barbosa, do CGI. Eu acho que está ligado. Bom, gente, se vocês puderem começar se apresentando, enfim, falando um pouquinho sobre qual perspectiva vocês vão estar aqui falando desse tema que eu acho que, enfim, complementa muito o que a gente já vem discutindo aqui, né, nos últimos 2 dias. Porque, enfim, não é só sobre pensar modelos sustentáveis, né? As pessoas precisam estar empregadas nesses modelos sustentáveis. Então, não sei, se quiser começar daqui para lá, Ale, começar falando. Tá bem. Boa tarde, gente. Todo mundo vivo, todo mundo alimentado. Como a Nina falou, eu sou Alexandre Costa Barbosa, Ale. Eu atuo como assessor no Comitê de Gestão da Internet no Brasil. Alguém aqui conhece o CGI-BR? Levanta a mão, por favor. Opa! Isso é coisa boa. Para quem não conhece, né, o CGI ele é um comitê, né, efetivamente, criado em 1995, que tem entre as suas atribuições criar diretrizes para o desenvolvimento e uso da internet no Brasil. É um colegiado multissetorial, né, tem 21 cadeiras em total, sendo 9 do governo, 4 do setor empresarial, 4 do terceiro setor e mais 4 da comunidade científica e tecnológica. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso especificamente, a gente pode conversar depois. Mas antes de trazer minhas contribuições aqui, que serão muito mais na linha menos macroeconômica de criação de emprego, mas mais na linha de como que essa agenda de internet, de governança da internet, pode se apropriar ou pode contribuir para a agenda de cooperativismo de plataforma, ou melhor, né, como que a agenda de cooperativismo de plataforma pode se inserir na agenda de governança da internet, sendo a internet essa grande rede das redes de comunicação transnacional que, enfim, tem um potencial gigantesco para escalar soluções cooperativas, por exemplo. Eu estou muito feliz de estar aqui, inclusive, porque trabalhei no ITS por uns anos. Inclusive, na época, liderava a área de inovação do ITS, então atuei muito com temáticas que foram trazidas no painel anterior de blockchain para interesse público. Inclusive, curiosamente, meu mestrado, que terminei há 5 anos atrás, a minha dissertação de mestrado foi justamente na possibilidade de utilizar blockchain, ou inclusive DAOs, sobretudo, até tem uma subseção que eu falo sobre DAOs, para fomento da participação política e engajamento cívico no Brasil. E é legal ver, né, como que, desculpa o deboche, né, como que 5 anos depois pouca coisa mudou, né? Continuo bem cético em relação a isso. Mas é legal ver que está amadurecendo um pouco. Eu queria aproveitar, então, falar um pouquinho do que a gente faz lá no CGI. E, como eu falei, tentando mostrar algumas possibilidades de entrada para quem está aqui, quem é do cooperativismo tradicional, quem está pensando em soluções alternativas baseadas em aplicações na internet, possam participar. E também, de antemão, parabenizo a organização do evento, aí, os trabalhadores aí que também estão no backstage. Aí.
Então, como eu falei, né, um dos princípios chaves aí que moldam a governança da internet, enquanto essa agenda global, é o tal do multissetorialismo, né? Então, quando traz esses diversos atores com diversos setores para a mesa, eu acho que, em certa medida, esse evento está fazendo isso. Mas já deixo de cara que, se quiserem colocar esses atores com visões divergentes, tentando encontrar mínimos consensos para avançar aqui em algumas agendas, o espaço da governança da internet ele é propício para isso. E um pouco também de contextualização do próprio CGI, né? O CGI ele é uma experiência de governança conhecida e reconhecida internacionalmente, globalmente. Quando a própria Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação, em 2003, 2005, em Genebra, em Tunis, vieram trazer a ideia de governança da internet como essa ideia multissetorial, pluriparticipativa, o CGI já estava operando nesse modelo há praticamente 8 anos anteriormente, né? E esse laboratório permitiu, por exemplo, que saísse, ali no final do segundo mandato do governo do Lula, o decálogo, né, de princípios para governança e uso da internet no Brasil, na verdade, da internet como um todo, no contexto brasileiro, que foi, sem sombra de dúvidas, o que viabilizou, legitimou, começou o processo de construção do marco da internet, que, inclusive, diretores de TS têm um certo protagonismo também na condução da consulta pública, da redação do texto. Inclusive, dentro desses 10 princípios para o desenvolvimento da internet no Brasil, quem tiver interesse, procura aí cgi.br, tem lá o princípio segundo, que vai falar sobre governança democrática e colaborativa. Então, já fica uma dica, se quiserem se inserir nessa, fala, ó, tem a ver com o que a gente opera na prática, tem um princípio aí que se encaixa de cara. Mas voltando ali, né, o Marco Civil, para quem não sabe, ele foi sancionado também em 2014, no caso da presidente Dilma Rousseff, num evento que foi organizado também pelo CGI-BR, que foi o NET Mundial. O NET Mundial foi uma consulta pública capitaneada pelo Brasil, por meio do CGI-BR, para poder repensar os rumos da governança da internet, pensando num regime global de governança da internet, logo depois que tiveram as revelações de espionagem ali do Snowden, em 2013. E isso tudo para demonstrar como que o Brasil ele é líder, ele é, ou era, está retomando esse protagonismo internacional. Então, acho que é estratégico o cooperativismo de plataforma se aproximar da agenda de internet no Brasil. E a turma do tempo me avisa, por favor. Passando por umas provocações assim, acho que assim, quando eu vejo plataforma no nome, eu já falo, gente, plataforma, quem está falando, velho? Plataforma. Porque, do ponto de vista... É plataforma de petróleo, assim, porque, do ponto de vista de computação, plataforma pode ser o quê? Um software, um hardware, que permite a hospedagem, o armazenamento de uma aplicação, por exemplo. Mas a gente pensa que a aplicação em si é uma plataforma digital. E uma aplicação, assim como uma plataforma, está construído na internet, pensar nas camadas da internet. Mas isso tudo para dizer que é importante ter uma definição clara do que a gente está tratando, claro, de plataformas digitais, e é nesse âmbito também que o CGI tem trabalhado num grupo de trabalho chamado regulação de plataformas, né? Essa agenda tem ganhado corpo, tem ganhado tração no mundo inteiro, né? A própria Parlamento Europeu aprovou recentemente, né, um grande pacote regulatório focado tanto em serviços especificamente quanto em questões concorrenciais. Acho que não vou entrar um pouco nisso, mas para poder simbolizar como que outros países não centrais também estão olhando para essa agenda, com alguns olhando com aquele olhar histórico subalterno, outros olhando com uma possibilidade aí de fazer diferente, né? E aí esse grupo de trabalho do CGI de regulação de plataformas
está no momento justamente de definição do escopo do que seria uma regulação de plataformas digitais no Brasil. E aí eu fico muito contente, inclusive Renan estava presente, Rafael Gruma também estava presente, num seminário e uma oficina que a gente organizou agora em setembro, que a gente trouxe cerca de 40 pessoas desses 4 setores que eu falei. Então, inclusive, as próprias Big Techs chamadas estavam presentes. E a gente conseguiu encontrar um pouquinho de consenso. E a gente está trabalhando no documento, inclusive, para poder criar, que vai ser divulgado em breve, de propostas de diretrizes para a regulação de plataformas digitais no Brasil. E, inclusive, o cooperativismo de plataforma está lá presente, né? Eu queria debater com vocês como é que a gente pode fomentar isso de fato. Por enquanto, como está lá, seria por meio de compras públicas, né, como o principal vetor do Estado quanto orientador da inovação. E como você pode priorizar, por meio de termos de referência, editais, soluções que tenham o seu modelo de governança e, efetivamente, até de lucratividade baseado no modelo cooperativo. Mas o ponto é, esse mês... 1 minuto? Você está brincando comigo? Ai, gente. Talvez eu fale depois um pouco mais. Não, vai ter tempo para as perguntas também. Tá. Nossa, eu não falei nada, gente. Eu acho que gastei muito tempo falando de outras coisas, mas... enfim, está na hora de definir o escopo, então é a hora de vocês, enquanto comunidade organizada, se manifestarem e falar, não, cooperativismo de plataforma tem que ser agenda... Cooperativismo tem que ser um princípio da regulação de plataformas no Brasil. Agora é o momento. Tem vários outros GTs de plataformas educacionais, que também, quando a gente fala de plataformas, a gente tem que pensar o que são serviços essenciais de plataforma, quais cooperativas performam serviços essenciais de plataforma. E aí, só uma pulguinha atrás da orelha, plataformas de nuvem, de armazenamento de dados em nuvem. A gente tem que olhar de que forma para essa questão, dado que são 2/3 do mercado, do valor de mercado desse serviço, está na mão de Amazon, Microsoft e Google. E todas essas soluções de cooperativas de plataforma, quase todas bebem ou armazenam alguma coisa no servidor dessas aí. A gente vai olhar para isso ou a gente vai continuar atuando como cooperativo de plataforma mais isolado? Tem várias outras questões, a Câmara de Inclusão Digital e Universalização do Acesso, tem a pauta de redes comunitárias, que são quando comunidades cooperativas organizadas, sem fins de lucro, com um mínimo grau de apropriação tecnológica, constroem e fazem a manutenção da sua própria infraestrutura de acesso à internet. Então, eu vejo muita convergência da agenda de redes comunitárias com a agenda de cooperativismo de plataforma. Semana que vem a gente está fazendo um evento nacional de redes comunitárias e acesso à internet no Brasil, em São Paulo. Quem estiver lá, a gente pode conversar depois. Tem outras questões aqui também, mas vou deixar para outro espaço depois. Obrigado. Obrigada, Lê. Mas, não, fica tranquilo que eu tenho certeza que as pessoas vão ter perguntas e aí você vai poder, enfim... Exatamente. Mas, Vivian, agora eu queria saber de você um pouquinho, se você puder compartilhar com a gente a sua experiência no Coopera Araraquara, contar um pouco como que está sendo todo esse processo por lá, de uma visão de quem está, né, colocando a mão na massa aí para fazer acontecer esse futuro que a gente está elaborando juntos. Com certeza, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar toda a organização do evento e agradecer também, cumprimentar todos aqui presentes, agradecendo muito por essa oportunidade mesmo de compartilhar as experiências que a gente vem construindo no âmbito local, no município de Araraquara, nesse papel de apoio ao cooperativismo, inclusive o cooperativismo de plataforma, e o que a gente vem observando, identificando de conquistas e desafios, né, nessa breve trajetória. Então, vou passar aqui. Ah, tá, obrigada.
Então, aqui eu coloquei nesse slide só alguns elementos, né, que eu acho que são importantes nessa compreensão da inserção dessa questão da economia solidária, do cooperativismo e dos empreendimentos econômicos solidários, né, que a gente fala que incluem as cooperativas, as associações e coletivos formalizados ou não, que fazem esse papel, né, de pensar alternativas de geração de trabalho e de renda e da promoção da cidadania e do desenvolvimento econômico sustentável, né? Então isso entra na agenda nacional e através da grande participação dos movimentos sociais, movimentos da própria militância, da participação. E, através disso, constrói-se nessa reflexão de qual que é o papel da gestão pública, né, dos gestores, nesse fomento a uma economia solidária no Brasil. Então, trazendo para o âmbito subnacional, né, a gente tem, nesse processo, a formação de vários fóruns regionais e o diálogo se mantém entre gestores estaduais e municipais pelo país e os movimentos, também juntamente as universidades, que têm um papel fundamental nessa discussão, em trazer isso para o contexto de cada local. E, através disso, vão se desenvolvendo políticas, legislações e instrumentos que vão se pautando, né, em cada contexto. E eles nos mostram, né, possibilidades de inovar, de resistir a mudanças que acontecem em âmbito federal e de construir, né, conjuntamente em todos os atores sociais, como se dará esse apoio do poder público para a formação de um ecossistema empreendedor solidário local que possa possibilitar como enxergar e também que as cooperativas de plataforma desempenhem um papel fundamental, né, e urgente nesse processo, diante de tudo que já foi trazido pelos colegas, né? Então, agora eu vou passar para outro slide. Aqui tem um pouco alguns marcos temporais que eu destaco aqui do que a gente vem tendo de acontecimentos em termos de política pública em Araraquara, principalmente durante as gestões do governo Edinho. E aqui a gente tem alguns marcos que são fundamentais para consolidar, né, essas políticas públicas para além da gestão que está vigente, né? Então, a gente tem, em 2009, a aprovação da lei do Programa de Trabalho de Economia Social e Solidária. Então, ela vai estabelecer, vai dar as diretrizes de como essa política deve ser planejada, implementada, executada, né? Então, a gente vai ter um projeto em 2019 muito importante em que a gente enxerga a possibilidade, através desse projeto, o Cooperativismo como Porta para o Futuro, de fomentar a criação de cooperativas como uma possibilidade de emancipação de uma população que já tem acesso que necessita, por exemplo, de programas sociais, de redistribuição de renda ou de capacitação profissional, em que enfrentam a questão do desemprego. Então, seria a abertura de uma possibilidade de organização desses trabalhadores em cooperativas. Então, aí tem a criação de algumas cooperativas, e, a partir disso, a gente vê a demanda de fomentar também, trazer esse apoio para que essas cooperativas tenham viabilidade de fato, e que elas possam ter a capacitação necessária para alcançarem, atingirem a autogestão, e que esses trabalhadores se emancipem e tenham a autonomia necessária para uma geração de trabalho e renda, né? Então, enquanto uma estratégia, de fato, de desenvolvimento. E, nisso, a gente regulamentou a IPEX, que é a Incubadora Pública de Economia Criativa e Solidária, que é o nosso instrumento de diálogo, de contato e de apoio às cooperativas em Araraquara, e complementada pela lei do programa Coopera Araraquara. Essa lei de 2021 ela vem para somar em alguns aspectos e visando reforçar o cooperativismo enquanto uma política pública na cidade. E a incubadora, a gente faz esse apoio através de editais de chamamento anuais, em que a gente recebe a submissão de empreendimentos que necessitem desse acompanhamento,
E, no momento, a gente tem 3 associações e 7 cooperativas incubadas, e dessas 7 cooperativas, 2 são cooperativas de plataforma, e delas que eu vou falar a seguir para tentar ser breve. Nesse slide, eu coloquei um pouco só para mostrar, né? Não vou mergulhar nele, mas para ter como registro como que a gente faz a nossa metodologia de incubação. Então, eles são alocados, os empreendimentos, né? Dentre essas categorias, essas fases de pré-incubação, incubação e pós-incubação, conforme se eles estão formalizados ou não, as suas necessidades, e a gente visa dar essas possíveis formas de apoio, visando que elas, após um período, se emancipem e atinjam a autogestão plena. Então, agora, para trazer o trabalho, para exemplificar o que a gente consegue, o que a gente tem conseguido e o que a gente pensa em seguir desenvolvendo com as cooperativas de plataforma de Araraquara, a gente tem um processo, vou falar um pouquinho das duas. A Morada Car, anteriormente, a diretoria atual dessa cooperativa já compôs outra cooperativa que talvez alguns de vocês já tenham visto pelas notícias, que foi a Comapa. Essa cooperativa, no começo do ano, tomou uma repercussão nacional. Em janeiro, ela teve uma aceitação muito grande pelo público da cidade, porque eles desejavam ter uma plataforma própria para fazer um trabalho de transporte por aplicativo. E, nisso, fizeram a aquisição, a própria cooperativa fez a aquisição de uma franquia, de um aplicativo em que pudessem desempenhar isso, que foi o Bibimob. Então, existiu esse período, teve um processo acelerado de crescimento e de uso, e alguns problemas na gestão, tanto interna quanto dessa relação com a plataforma mesmo, com essa franquia, acabou tendo algumas dificuldades no meio do caminho, o que acarretou na diminuição dos motoristas vinculados e também dos clientes por conta dessa abrir o aplicativo e enfrentar probleminhas, né? Então, nisso, a gente teve diversos aprendizados nesse processo, tanto a cooperativa, os cooperados, quanto a gente acompanhando todos esses passos desde esse início do ano. Então, agora, os motoristas que faziam parte dessa diretoria, eles se reorganizaram nessa nova cooperativa, entraram novamente no processo de incubação. A gente construiu junto a eles, né, toda a formalização da cooperativa, o estatuto social e agora o regimento interno, e vamos fazer reuniões a partir de agora com a coordenadora de TI da prefeitura, que está disponível para a formulação, a criação de um aplicativo por parte da prefeitura que a gente pode viabilizar através dos instrumentos que temos, aqueles que eu mencionei aqui, a sessão de uso para a cooperativa fazer a gestão completa desse aplicativo. Então, esse seria o papel, esse seria o sonho que a gente busca atingir, de desenvolver um aplicativo próprio. E isso a gente já tem encaminhado com a Morada Express, que já chegou organizada para a gente, com outras demandas. Na verdade, eles buscavam criar um sindicato de motoentregadores, e aí foi feito todo um diálogo para a possibilidade de ser uma cooperativa. Então, nisso, eles já vão fazer 1 ano de cooperativa, só que também é um processo a passos mais lentos, porque depende de diversos fatores, de uma mobilização dos trabalhadores, e nisso a gente já tem agora um espaço cedido como sede própria deles, porque também é uma demanda de ambas as cooperativas, né, dos trabalhadores terem um espaço onde possam ir no banheiro, fazer refeições, outras demandas como pontos de embarque e desembarque seguros. Então, a gente vem dialogando outras formas de apoio para além da plataforma em si, e agora a gente já fez diversas reuniões para a construção de uma plataforma de motoentrega e de marketplace, bem similar ao que a gente já tem de tradicional. Então, a gente teve que aprender muito, né, nesse 1 ano de incubadora, em como viabilizar isso, e diversos tipos de aprendizado, até de tecnologia da informação mesmo. E nessas reuniões a gente viu como fazer isso, e estamos em fase de testes com esse aplicativo da motoentrega agora. Então, além disso, a gente vai prestando outras formas de apoio,
como da capacitação mesmo, de gestão, de formação para o cooperativismo, porque a gente vai aprendendo com a experiência, né? Então, a gente vê que é necessário que os motoristas, que os motoentregadores que estejam entrando nesses processos, eles não caiam na plataforma apenas de paraquedas e compreendam o que é uma cooperativa, o que é ser um cooperado, sejam integrados a esse processo de fato e participem, tenham essa possibilidade de participação real, né? Então, nisso, a gente está fazendo agora as coisas um pouco mais devagar, então a gente mostra os avanços que são grandes, os desafios nesse meio do caminho, e que a gente dá um passinho para trás para tentar também fazer um trabalho bem íntegro nesse sentido, né? Então, acredito que... e tem a questão das contratações públicas. Legal. Então, a questão das contratações públicas, a gente vem já tendo experiências muito bacanas com as outras cooperativas. Com a Morada Express, a gente teve uma experiência bem mais recente, em que a gente pôde fazer uma contratação direta, que a gente contratou para a prefeitura contratou para um serviço de entrega de marmitas. Então, um valor baixo de uma contratação temporária, mas que possibilita um recurso já para a cooperativa começar a operar, né, porque são diversos custos administrativos, e que a gente não pode fazer... Enquanto poder público, a gente tem diversas limitações, né, do que a gente pode, de fato, fazer pelas cooperativas, mas a gente encontra caminhos juntos. Então, o legal da incubadora é que a gente tem reuniões constantes e consegue construir, né, e enxergar essas necessidades e como a gente pode ajudar. Então, dentro do que é possível, das demandas também da prefeitura, de serviços, aí a gente também vê quais são os caminhos, se é licitação, se é termo de parceria, contratação direta. Dentro do que é possível, a gente tem várias experiências bacanas também nesse sentido, de dar esse incentivo. Então, acredito que seja isso. Eu agradeço novamente e também estou à disposição para perguntas e vamos construindo aí juntos. A gente que agradece, Vivi. Super obrigada. Uma coisa que me deixa bem orgulhosa de estar ajudando por trás desse evento é a gente conseguir reunir tantas pessoas de tantos setores diferentes, né? E, enfim, para tratar do mesmo tema a partir de muitas perspectivas. E, nesse sentido, eu queria saber de você, Renan, como que, né, através da visão do MPT, como que o MPT pode contribuir com esse diálogo, né, para produzir outros futuros, né, outros futuros possíveis para o trabalho no Brasil. Bom, boa tarde a todas e todos. Bom, inicialmente queria agradecer, Nino, o convite, para estar aqui hoje no evento. Enfim, estou acompanhando desde ontem, acho que as palestras, as conversas têm sido ótimas aqui. E para tentar contribuir um pouco, né, porque a gente tem falado, eu vou falar o que o MPT tem feito, né, e como que, dentro da minha visão, a gente pode estreitar aqui o diálogo, né. Daí, enfim, como não é um evento jurídico, enfim, graças a Deus, queria, enfim, não sei se todo mundo conhece o que é o Ministério Público do Trabalho, mas o MPT ele é uma instituição do Estado brasileiro que faz parte do Ministério Público brasileiro e que atua como se fosse, enfim, de uma forma bem simplificada, como se fosse um advogado da sociedade em matéria trabalhista, né? A gente defende o interesse público no mundo do trabalho, defende demandas coletivas relacionadas ao direito dos trabalhadores. E, dentro dessa perspectiva, o que o MPT tem feito em relação ao trabalho via plataformas digitais em específico? Nossa aproximação com o tema começa em 2016, quando é criado um grupo de estudos para que o MPT passasse a entender um pouco melhor como que essas mudanças que estavam ocorrendo no mundo do trabalho afetavam a vida dos trabalhadores. E daí, desse grupo de estudos, foi elaborado um relatório final que, enfim, a gente tem uma publicação sobre isso que está disponível na internet. E, a partir da compreensão de que determinadas plataformas, o jeito pelo qual elas operavam, acabavam fraudando as relações de trabalho e demandavam uma ação do Ministério Público em relação a esses casos, foi criado um grupo de trabalho para orientar a atuação do MPT em relação à investigação e apresentação de demandas perante o Poder Judiciário trabalhista.
Isso se torna, em 2019, um projeto estratégico que, dentro da hierarquia interna nossa, dentro do MPT, quando um tema ganha maior relevância para nós. E, a partir de então, a gente passa, nós, na coordenação nacional, né, eu sou vice-coordenador nacional da CONAFRET, né, que é a coordenação nacional do MPT, que combate as fraudes nas relações de trabalho. Passa a atuar junto com os colegas que estavam na ponta, realizando investigações para fazer com que as empresas mudassem essa política de contratação dos trabalhadores. Existe uma primeira onda de ajuizamento de ações civis públicas, que acontece em 2018. As principais demandas judiciais que foram apresentadas nesse momento são em face da iFood e da Log. Foram 2 ações civis públicas. Uma o juiz, na primeira instância, entendeu que não havia vínculo de emprego com a iFood. Em relação à Log, entendeu que havia vínculo de emprego. Essas demandas subiram para o Tribunal Regional do Trabalho na 2ª Região, em São Paulo. A demanda da iFood ainda está pendente de julgamento, e a da Log, os juízes entenderam que não havia vínculo, e a demanda está no TST agora. No meio do caminho desse projeto que a gente tinha, enfim, apareceu a pandemia, e daí todo o esforço que o MPT tinha para tratar da fraude na relação de emprego mudou o escopo para garantir um mínimo de condições de trabalho para os entregadores que, naquele momento inicial na pandemia, foram considerados pelo governo federal como integrantes de um serviço essencial, e que, enfim, pelo fato de não serem reconhecidos como empregados pelas empresas, estavam trabalhando sem qualquer tipo de amparo por parte das empresas. Então, nós atuamos mais detidamente em relação a isso, entre 2020 e o primeiro semestre de 2021. Em 2021, no segundo semestre, nós voltamos para a nossa orientação inicial, e é ajuizada uma segunda leva, uma segunda onda de ações civis públicas em face das plataformas. Então, em novembro do ano passado, está fazendo 1 ano agora, a gente ajuizou ações civis públicas em face da Uber, da 99, da Rappi e da Lalamove, né? Essas ações estão tramitando na Justiça do Trabalho. Para além disso, o MPT também tem atuado em casos individuais de trabalhadores, porque, no nosso entendimento, o fato de existir uma investigação que culminou na identificação de uma fraude da relação de emprego, nós temos a contribuir com os casos individuais de trabalhadores, inclusive porque é um tema que está em disputa no judiciário, né, se existe ou não vínculo em face dessas empresas. Então, nós temos atuado nessas reclamações individuais, e uma outra perna do projeto que a gente tem desenvolvido é em relação à jurimetria. Não sei se todos aqui já ouviram falar sobre isso, mas um argumento que as plataformas gostam de apresentar é que existe, dentro do judiciário brasileiro, uma maioria de julgados de primeira, de segunda ou de terceira instância que, em tese, não reconheceria o vínculo de emprego. Porém, o que de fato se passa, né, no mundo dos autos judiciais? Algumas empresas, o que elas fazem é realizar acordos nos processos judiciais em que os trabalhadores vão ganhar as ações, para que isso não gere uma jurisprudência desfavorável a elas. Isso é o que a gente tem chamado de jurimetria, que é uma forma de você manipular a formação de precedentes judiciais contra o seu interesse, né? O MPT tem apresentado pareceres e posicionamentos, enfim, do jeito que a gente tem visto essas questões, nos casos em que a gente identifica esse tipo de problema, inclusive como uma forma de tentar permitir uma formação de julgados um pouco mais menos distorcida, né? Vamos colocar dessas formas, desse jeito. E, para além desses temas dentro dos processos judiciais, nós também temos uma atuação junto com o Parlamento, né? O MPT apresenta notas técnicas em face de projetos de lei que são apresentados, a gente participa de audiências públicas. Recentemente, um PL que, enfim, galvanizou todos os outros projetos de lei que estavam tramitando no Congresso Nacional, o 5069 de 2019, que recentemente foi apresentado um voto do relator desse substitutivo, né, que agora é o que está concentrando todo o tema dentro do Parlamento brasileiro sobre como que vai ser a regulação,
e adianto para vocês, é ruim o projeto, tá? E, porque, enfim, afasta qualquer possibilidade do reconhecimento de vínculo de emprego entre trabalhadores e plataformas digitais. E é um pouco isso, né, as linhas principais em que o MPT tem atuado em relação ao tema trabalho via plataforma digital. Eu acho que a gente tem alguns desafios para tratar aqui e fazer essa conversa com a opinião pública, né? O primeiro é o que eu tenho chamado há algum tempo de desvelar para proteger, que envolve duas grandes questões. A primeira é tratar essas empresas como elas de fato são. Essas empresas gostam de se apresentar como se elas fossem empresas de tecnologia, porém, a verdade não é essa, né? Ninguém pede um carro no aplicativo da Uber porque está precisando de uma solução tecnológica, mas porque você está querendo sair daqui do Museu da Manhã e voltar para o lugar que você está aqui no Rio. Ninguém pede alguma coisa no iFood porque está querendo um software sofisticado. É porque ela está querendo receber algum produto, apesar da empresa, de fato, utilizar uma tecnologia sofisticada, né? Senão, no final das contas, qualquer empresa que utiliza alguma inovação tecnológica sofisticada seria uma empresa de tecnologia, e o mundo dos fatos não é esse. O segundo é importante observar um pouco a dinâmica que essas empresas operam. E daí olhar um pouco como que é o gerenciamento dos trabalhadores nessas plataformas. Acho que o companheiro aqui da cooperativa de Nova York falou um pouco, conseguiu aprofundar um pouco antes. A gente tem a Vivian aqui da cooperativa de Araraquara também, né, que, enfim, uma experiência super interessante que está acontecendo aqui no Brasil. Eu entendo que é fundamental a gente entender, primeiro, como essas grandes plataformas comerciais conseguem controlar os trabalhadores, né, por meio do gerenciamento algorítmico, na distribuição de tarefa, precificação do trabalho, controle do tempo em que o trabalho deve ser realizado, aplicação de bloqueios e suspensões aos trabalhadores, enfim, uma série de formas em que esse controle acaba acontecendo de fato, né? E isso é fundamental para a gente ver como que acontece o controle, como esse trabalho, de fato, não tem toda essa liberdade que é propagada por essas empresas, e como também é relevante a identificação disso para que plataformas, cooperativas de plataformas que surjam a partir de iniciativas assim, não incorram nesses problemas que acontecem na prática hoje. E daí, dentro dessa conversa, que eu acho que é relevante da gente identificar também, eu vejo o papel que o direito do trabalho tem. Eu não acho que toda e qualquer resposta que a gente tenha que dar para o que está acontecendo no mundo, nessa transformação do mercado de trabalho, tem que vir necessariamente por meio do reconhecimento do vínculo de emprego. Mas o direito do trabalho tem, sim, um papel aqui, né? O direito do trabalho não tem que ser olhado como se ele fosse o direito do trabalho da Revolução Industrial do século XVIII, que senão a gente está colocando o direito do trabalho aqui como se ele fosse uma peça de museu, né? Como se ele tivesse que regular um tipo de trabalho datado que está cada vez mais raro hoje. O direito do trabalho, a gente tem que atualizar como identificar essas formas de controle para que o trabalho via plataforma digital seja regulado da melhor forma, né, e pelo instrumento adequado que a gente entenda que tem que ser usado. E daí, o jeito, né, que o direito do trabalho foi constantemente questionado e vilipendiado nos últimos anos, né, que o direito do trabalho é antigo, essa CLT dos anos 40, que não existe mais, como se de 43 para cá a CLT não tivesse sido constantemente atualizada, inclusive com uma alteração de um pouco mais de 10 anos, de 2011, né, que foi a introdução do parágrafo único do artigo 6º, em que está expressamente dito ali que existe uma equiparação de formas de dar ordem para os trabalhadores, ordens diretas e pessoais que são dadas. Isso está equiparado diretamente com formas de ordem que são dadas por meio de meios telemáticos de informação, que é como essas plataformas atualmente controlam esses trabalhadores. Então, a gente tem, inclusive, mecanismos na CLT de hoje que permitem a identificação dessa relação de emprego sem fazer nenhum tipo de grande esforço interpretativo. Isso está literal no parágrafo único do artigo 6º da CLT. Agora, eu acredito que a gente está entrando num momento do país em que vai se tentar
regular, de alguma forma, esse tipo de trabalho no Congresso Nacional. Né? Tem, enfim, aparentemente, existe o interesse das forças que ganharam as eleições esse ano para se debater isso de uma forma um pouco mais aprofundada e mais ampla do que se debateu até o momento. Eu acho que isso é importantíssimo, eu acho que é super relevante da gente se envolver, mas eu também acho que enfim, o direito do trabalho tem que ser uma das opções que a gente tem. Né? Eu acho que o cooperativismo de plataforma tem que ser uma outra opção que a gente tem na mesa como uma alternativa. Né? Existindo trabalhadores que queiram atuar de forma autônoma, de fato, se auto-organizar para prestar serviços, para ter uma cooperativa de trabalho, para atuar, seja por meio de uma cooperativa inspirada sobre os princípios da economia solidária. Isso é importante a gente ter na mesa, é importante a gente debater isso, até para não centrar todos os esforços e interesses para melhorar essas condições de trabalho só numa chave que pode ser uma chave que não necessariamente vai se produzir uma solução melhor para os trabalhadores. Então, o que eu queria falar inicialmente é isso. Nina, agradeço a atenção de todos aqui. Espero que a gente possa fazer um bom debate. Obrigado. Obrigada a você, Renato.